Hello, Budismo Pop, Rides and Strikes again. Qual é a velocidade em que o efeito latente se torna manifesto, revelando sua consistência do princípio ao fim? Nunca pensou nisso, não? Desce a vinheta aí, Brad. Hello, aqui estamos, Budismo Pop, mais uma vez na área. Dá logo seu like, se inscreve logo no canal. Acione o sininho de notificações para receber os nossos vídeos. Assista até o fim para mostrar nossa relevância para o YouTube. E compartilha com os amigos. Já somos 11 mil Budas, hein? Vitória total. E nós como? No caminho. Essa questão é interessante porque a nossa mente humana não é preparada nem para as grandes velocidades, nem para as pequenas velocidades. É sério. O Dr. Richard Dawkins fala que o homem é um ser médio. Eu acho bem interessante essa abordagem, porque as velocidades extremas não são percebidas. Por isso que o mágico faz mágicas na sua frente, você não vê bem na sua frente, bem diante dos seus olhos. As mãos são mais rápidas do que a visão, dizem eles. O prestidigitador, né? E também as velocidades muito lentas não são perceptíveis. Eu me lembro que, quando eu era criança, na minha casa, na varanda, tinha um gramado, onde meu pai muitas vezes lia jornal ou ouvia música, nas suas horas de folga, nos fins de semana. E eu me lembro de minha mãe falando assim, é hora de cortar essa grama, que está enorme. E era um dado curioso, que eu via sempre um pouco de espanto da parte dele, porque ele sentava ali pela manhã todos os dias antes de sair para o trabalho. E quem senta todo dia não vê a grama crescer. Quem não está indo todo dia acaba vendo. E isso gerou uma questão interessante, porque discutimos o Junyose. Para quem é budista de Nichiren Daishonin da Gakkai, não vai ser difícil, né? Os 10 fatores. Falar em Gakkai, não falamos pela Gakkai nem representamos. Somos membros, quase dirigentes e associados, admiradores da filosofia de paz do presidente Ikeda. A velocidade que esses movimentos se dão são incríveis. São incríveis porque quando você pensa em um movimento, você sempre pensa num lapso qualquer de tempo. Não tem jeito. Quando você pensa em movimento, você pensa sempre em algo do A para o B. É normal. Agora, curiosamente, quando você vai olhar essas velocidades se dando dentro da vida humana, você não tem como medir a partir de certa possibilidade. Possibilidades que vão para além da capacidade do cérebro e da mente humana operarem naquele lapso de tempo. Primeiramente, os 10 fatores, né, gente? Aparência, né? Forma e matéria. Matéria e forma. Aparência. Natureza, boa ou má. Aparência, natureza. Entidade, eu sou. Poder inerente ao fato de ser. Influência, o poder influencia tudo que toca. E aí, chega numa parte interessante dentro do budismo. Você tem o sexto fator, o sexto Junyose, causa interna. A causa interna, ela está dentro da dinâmica dos 10 fatores multi-inclusos, ou seja, a dinâmica é subatômica de entrada e saída. Mas a causa interna, ela tem uma conexão com a 8ª consciência. 9 consciências. Visão, olfato, tato, audição, paladar, mente, razão, 8ª consciência, consciência alaya, 9ª consciência, consciência mala, estado de Buda, consciência do Buda. Na 8ª consciência, a consciência alaya é o depósito do karma desde o tempo sem início. Todas as vezes que você foi eu sou, você criou karma. Por isso que a gente não fala com os mortos.
De qual existência? Ok? E aí você começa a ver que a oitava consciência, a consciência alaya, ela está inteiramente conectada com a causa interna. A causa interna, o sexto Juniozé, é o gotejar da consciência alaya no cotidiano da vida humana. Quando a causa interna, que está gotejando, encontra a relação adequada no momento exato presente, o efeito latente se torna manifesto e evidencia sua consistência do princípio ao fim. Aí a discussão era, mas qual seria a velocidade da causa interna e da relação para que o efeito latente se tornasse manifesto, revelando sua consistência do princípio ao fim? A velocidade sofre variáveis que não são possíveis dentro da dinâmica humana. Porque, por exemplo, se você está praticando Nam-myoho Renge Kyo e você corta o dedo lá fazendo a salada e verte algumas gotas de sangue, sangue é uma proteína criativa de todo o universo e não tem em toda parte, é a proteína da vida. Era o dia de você morrer porque você verteu sangue. A sacralidade do teu corpo, o templo da nona consciência, foi violado, você verteu sangue. Entretanto, se você verteu sangue, era o dia de você morrer. Ok? E aí você apenas verteu sangue e a vida seguiu. Então você transformou o teu karma naquele momento, naquele dia, por conta da sua prática. Ou seja, a causa interna, quando houve a relação, ela já estava preparada para ser atenuada quando o efeito latente se tornasse manifesto, revelando a sua consistência do princípio ao fim. Houve um ferimento e verteu-se sangue. Mas é curioso notar que, como é possível mudar a direção de algo numa velocidade inferior a 1 bilionésimo, superior a 1 bilionésimo de segundo, inferior não, superior a 1 bilionésimo de segundos. Só é possível mudar o karma numa velocidade tão estonteante, baseado na constância da prática da fé. A constância da prática da fé. Nichiren Daishonin nos orientava muito sobre isso. A iluminação não está meramente em recitar o Gongyo e Daimoku. A iluminação está na constância. Porque é a constância que leva você às intuições corretas e a mudança de direções, a mudanças de pensamento, a mudanças de atitudes em que você pode simplesmente alterar o destino. Se você, por exemplo, está numa situação absurda, de perigo, alguma coisa acontecerá e a física e a natureza vão te proteger. Minha diretoria recentemente teve um grave acidente, mas conversávamos sobre isso. Entre o tropeçar numa calçada do Rio de Janeiro, de declive, de pequeno declive, e cair, ela não conseguiu descrever o tempo que levou, mas levou algum tempo. Quem estivesse de longe olhando ia ver a queda completa. Ela tropeçou e ela caiu. Ela apenas tropeçou e pensou assim, acho que vou cair. Acho não, vou cair. Vou cair, 3 palavras, e ela já estava no chão. As condições nas quais ela caiu e se machucou, com uma certa gravidade, protegeram justamente a região mais frágil do corpo, que era a fronte. Ela caiu pela lateral, machucou o ombro, mas não bateu com a fronte, embora tenha machucado um pouco a frente do rosto. Mas na frente do rosto é osso, do lado da fronte é músculo e pode ser mortal. Então, à medida que algo como esse depende exclusivamente da física clássica e da física quântica, nós aqui no budismo dizemos que isso foi atividade das divindades celestiais. Pô, mas vocês estão dizendo que existem divindades celestiais? Sim. Os 32 elementos da tabela periódica da física
e todos os elementos da tabela periódica da química e também todo o campo quântico. Ah, mas isso pode acontecer com qualquer pessoa. Exatamente. Porque o karma é individual e não depende da religião da pessoa, porque o karma é inerente à existência humana. Portanto, é legal a gente pensar que, ao invés de calcular, ou de pensar, ou de especular como é que a gente faz diante do perigo, a gente praticar com constância. Não perder Gongyo, não perder Daimoku, não deixar de fazer Shakubuku, não deixar de estudar, porque isso cria mecanismos e frequências de onda que você desenvolve em sua própria proteção, porque você ficando protegido e feliz, você pode oferecer isso às pessoas, e oferecer isso às pessoas é Kosen-Rufu. Nós estamos aqui para produzir pessoas que consigam recitar o Nam-myoho Renge Kyo e extrair esse benefício de conhecimento de estarem vivos e inteiros. Então pensem nisso, reflitam sobre isso. Cuidado com a escuridão. Nam-myoho Renge Kyo, a gente se vê.